Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente nesta terça-feira trazendo novamente mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F onde Pirral traz as últimas informações dessa apresentação de Tolói no São Paulo. Além disso, faz duras críticas a essa venda do moleque Henrique para o futebol europeu. Além disso, uma exclusiva de Edu Afonso com o presidente Júlio Casares. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar seu comentário aí no vídeo e vamos aí com as últimas informações. De apresentação de jogador de futebol em clube paulista aconteceu hoje, aqui pertinho na Barra Funda, no CT do São Paulo. Agora é Super CT do São Paulo. Tivemos o Rafael Tolói. Entendi isso. Essa paradinha eu não entendi. Eu senti um tom assim. Essa paradinha me deixou preocupado. O que aconteceu, Pirral? Essa paradinha me deixou preocupado. O CT pode até ser super, mas acho que qualquer superlativo tratando de São Paulo hoje em dia, não é muito real, não condiz com a realidade. Senti que é alguma coisa do coração aí, hein? Vamos ouvir Rafael Tolói, que jogou na sua Itália durante muitos anos, fazendo muito sucesso pela Atalanta e também na Azzurra, no último título expressivo da seleção italiana, a Euro, 2 euros atrás, né? O Tolói levantou a taça. E tá de parabéns, Tolói. O que ele conseguiu na Itália, poucos jogadores conseguiram. Permanecer durante tanto tempo em apenas um clube, capitão, numa cidade dificílima de jogar, que é Bérgamo. É muito difícil. Que exige jogo. Que exige muito, né? E eu assisti a despedida dele, o estádio, se emocionou. Tá de parabéns mesmo, Tolói. Porque ele não saiu muito bem daqui, né? Do São Paulo, né? Não saiu mal, não. Mas não saiu muito bem, não. Era sempre muito questionado. O clube já não estava legal na época. Mas ele fez uma carreira belíssima. De parabéns mesmo. Parabéns, não sair mesmo. muito bem do São Paulo significa pouco, né? O Kaká, dependendo do ponto de vista, na primeira vez que saiu, não saiu muito bem. O Casemiro não saiu muito bem. E desconfio que esses caras deram um pouquinho certo na carreira. O Oscar saiu também. Mas daí o Oscar foram outras. Aliás, aniversário do Oscar hoje. Parabéns pro Oscar. 34 anos. Que ele se recupere rápido. O São Paulo precisa dele. Meu querido amigo, que eu gosto muito, Neto. Neto tá fazendo aniversário. Zé Ferreira Neto? Também está fazendo aniversário. Ele hoje. vai de tanga branca, Zé? Não é de oncinha. Oncinha. É de oncinha? Mas o Ferreirinha precisa fazer mais 3 gols, tá duro isso aí. Tem tempo, gente. Tem tempo, tá acabando a temporada. 59. Fala, Tolói, senão o Fabrício me mata. Bom, eu fiquei 10 anos na Atalanta e foram 10 anos incríveis, mas eu sentia que era o momento de uma mudança. Eu tive conversa com alguns clubes também de fora e também do Brasil, mas nada, não conversas, teve interesse, me procuraram, mas eu não cheguei a abrir conversa com ninguém. Esperei o melhor momento e a partir do momento que o São Paulo me procurou, houve uma motivação muito grande da parte minha para que desse certo de eu voltar para cá. Eu voltei para cá porque eu vivi bons momentos aqui na minha primeira passagem e pretendo novamente viver esses momentos. Como eu disse antes, é um sonho de qualquer atleta poder jogar no São Paulo e eu estou tendo a possibilidade de estar aqui pela minha segunda vez. É uma segunda oportunidade para mim e eu estou muito motivado e pretendo agora. Não sou mais um menino de antes, hoje sou pai, tenho 2 filhos. Vivi uma experiência bacana na Europa e agora eu quero poder voltar para cá e viver uma experiência bacana novamente aqui. Estou muito motivado, estou bem e estou pronto para ajudar meus companheiros, ao treinador e a todos do clube. Olha lá, Fora Esporte, números do Rafael Tolói pela Atalanta nas últimas 2 temporadas, 23 e 24, ele fez 24 partidas. Na atual temporada, 17, 13 como titular na temporada passada, 54% dos jogos, 6 na atual, 35%. Passou a jogar menos, um pouquinho menos nessa temporada por partida, menos de 50 minutos, 49,1. No ano passado, na temporada passada, 53,5. Presença em jogos do time, 43%. Na 23-24, 33% na atual. Não fez gol e não deu nenhuma assistência na passada. Deu uma assistência na temporada atual. Estava na Atalanta desde que saiu do São Paulo 10 anos atrás,
em 2015. E agora eu quero saber do Tetra. Olha aqui, ó, tem uma outra pergunta no nosso YouTube, perguntando se o Rafael Tolói, apresentado hoje, vai mudar o patamar da defesa do São Paulo ou não agrega muito. A pergunta que eu quero fazer para o Zinho é a seguinte: se há um setor no time do São Paulo em que o elenco é bem servido, é o setor defensivo. São Paulo tem 3 zagueiros titulares bem definidos, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, e tem o Sabinão que dá conta do recado. O Tolói, na verdade, está chegando para suprir a ausência do Juan Tressoldi, que acabou, o seu compromisso com o São Paulo terminou, era empréstimo, se apresentou hoje, inclusive, no Atlético Mineiro, no Galo. O Tressoldi também jogou no futebol italiano, muito menos do que o Rafael Tolói, e teve uma passagem de razoável para boa no São Paulo. É uma substituição, sai Tressoldi, entra Tolói. Como é que o São Paulo fica no setor? E qual vai ser a do Tolói no São Paulo, Zinho? Sim, 34 anos, mês que vem completa 35 anos, muita experiência, rodagem lá na Europa, um atleta profissional, né? A carreira dele que eu acompanhei, né? A postura, acho que é um cara com experiência e que quer jogar no São Paulo, né? É nítido o que ele falou. Quando vem a proposta, ele quer retornar para o clube da onde ele saiu, a história do São Paulo, a grandeza do São Paulo, mas nesse momento ele não chega para ser o titular, vai ter que lutar muito, vai ter que caminhar muito, vamos ver como é que ele está fisicamente. O treinador atual gosta de jogar com 3 zagueiros, então abre uma possibilidade dele disputar ali uma vaga, dele, né, o potencial, e se ele estiver fisicamente, né, muito bem, é um cara que vai agregar, que vai contribuir. São muitos jogos ainda, né? Vai ter aquele atropelo aí para agora terminar a temporada. Então, assim, o São Paulo, infelizmente, tem muitos problemas de contusão. Não é de hoje que acontece, né? Infelizmente, e isso tem prejudicado o São Paulo, que não tem um elenco vasto, não tem tantas opções assim. Foi problema do Zubeldia e o Crespo está tendo esse problema agora também. A gente está falando que o aniversariante do dia está fora, está se recuperando. O Oscar, né? Baita de um jogador. Então, assim, acho que é uma opção boa, é um jogador que quer jogar no São Paulo, que tem um carinho pelo clube, que quis voltar e vai ser uma opção. Mas nesse momento eu não acho que ele chega e pega essa camisa e veste a titular. Não, vai ter que buscar esse espaço. O Tolói, Zé Pascoal, na Atalanta, jogava no mesmo sistema que o São Paulo joga. 3 zagueiros, jogava muitas vezes na sobra, muitas vezes na direita, nunca pelo lado esquerdo. Significa que a briga dele é com a Arboleda ou com o Ferrarese. Eu acho que ele vai jogar mais pelo centro, vai ser mais centralizado. Não acho que ele vai ser esse cara de jogar aberto para o confronto contra os atacantes, até porque ele não era o ponto forte dele nesse sentido. Eu acho que ele, com a experiência que ele adquiriu na Itália, provavelmente ele vai jogar centralizado, porque ele vai poder fazer as coberturas, ele tem bom passe, ele pode fazer lançamentos, fazer ligação, né, direta ali da defesa ao ataque. Eu acho que ele vai cobrir mais esse setor de campo. Mas assim, a gente nunca sabe. Uma hora o Crespo fala assim, você pode jogar ali pelo lado direito? Sim. Posso. Tenho certeza que ele vai falar, não, tudo bem, eu jogo. Mas eu acho que eu vejo mais centralizado. Mesmo porque, né, Pascoal, zagueiro toda hora é necessário, porque vira e mexe o titular. Toma uma suspensão, enfim, está mais suscetível a suspensões do que o jogador de outra posição. Muita contusão. O Arboleda está se recuperando de uma contusão, por exemplo. Ainda nem retornou. Tá voltando agora. Então, quando você joga com 3 zagueiros, você tem que ser 6. Mas não tem como. O São Paulo tem 5. Então, mas eu estava 3 e mais 2, 5. Conversando com o Cedric, outro dia ele veio gravar aqui o resenha, e ele me falou que mesmo com 3 zagueiros, ele considera máximo, e aí Zé e Zinho podem falar muito melhor do que a gente, 5 jogadores. Porque se tiver 6, o terceiro da reserva, ele desanima. Mas depende se você fixar, por exemplo, você vai jogar pelo lado direito, você pelo lado esquerdo e você centralizado. Se você der essa conotação, com certeza, o cara que
O cara que joga no lugar do Arboleda. Substituto de um, substituto do outro. Vai ser difícil, porque o Arboleda hoje, para mim, é o principal nome, pela capacidade que ele tem de velocidade, não por posicionamento. Ele acaba compensando muitas vezes, porque eu não acho que ele se posiciona bem, mas a força física dele é impressionante. Se você fixa isso daí, aí realmente o cara fica desanimado. Agora, se você abrir a possibilidade, e eu acho que o São Paulo tem jogadores com essa possibilidade, que o Ferrares pode jogar centralizado, pode jogar pelo lado direito. Tolói centralizado ou pelo lado direito. O Arboleda também. Até de lateral direito, já jogou algumas vezes. O Arboleda, eu acho que o Arboleda pode mais assim pelo lado esquerdo, que eu já vi o Arboleda jogando pelo lado esquerdo também. Então assim, você estabelece, o Alan Franco para mim também, que é bom jogador, joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo e tal. Você deixa, né, você dá a possibilidade dos caras, opa, peraí que eu posso jogar. Você ganha uma liderança, né? Você ganha um cara que é líder, sabe se posicionar, ganha um zagueiro que, quando entrar, não vai decepcionar a torcida do São Paulo. Ele pode, Pascoal, liderar os mais jovens, se sobrar algum jovem lá no São Paulo. Porque ontem, toda hora saiu, mais um se despediu, foi para Moscou, mais um para o CSKA, é o segundo. O Alves São também Paulo tá igual o já havia hein? saído. E assim, o São Paulo está torrando a molecada. O Ângelo, esse em vermelho ali, ele ainda joga no 17, mas já foi. Ainda está no São Paulo, mas já está negociado. Como quando fizer 18 anos, se manda. Saiu por 32 milhões de reais. O Henrique Carmo, que eu estava falando agora, 32 milhões de reais, na verdade 6 milhões e meio de dólares, mais 1 milhão de dólares por metas facilmente atingíveis. E você me perguntava ontem, Pascoal, sobre percentual. O São Paulo permanece com 20% desse jogador num caso de revenda. O Alves saiu por 38, o William Gomes por 61 para o Porto, já estava num estágio à frente desses outros. E o Ferreirão, lembra o Ferreirão? Lembro. Fez gol na Libertadores. Bom jogador. Já foi embora, já está lá na Ucrânia, no Shakhtar, saiu por 63 milhões. Liquidação total na molecada do São Paulo. O torcedor Essa é a geração dessa copinha. Ganhou a copinha nesse ano. Só sobrou o Rian Francisco, por quê? Porque estourou o joelho, senão também já tinha ido embora. O Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, hoje deu uma entrevista exclusiva à ESPN, ao nosso repórter Eduardo Afonso, setorista do São Paulo, e, logicamente, falou sobre essa liquidação. Momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo, sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isto posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Só explicar rapidinho, 2 pontos. Primeiro, o São Paulo só vendeu essa molecada toda a preço de banana. Se a gente comparar, por exemplo, o Vitor Reis, né, zagueiro do Palmeiras, só ele saiu por mais do que essa molecada toda reunida, para o Manchester City. Agora até foi emprestado para o Girona, né? Da Espanha. O Luciano Rodrigues, saindo para a Arábia Saudita por 20 milhões de euros, um único jogador. O São Paulo, somando todos esses jogadores,
não conseguiu essa quantia. E mais um detalhe, o São Paulo fez aquele plano de contenção de gastos com a Galápagos, com o fundo Galápagos, e tem a obrigação, junto à Galápagos, de fechar o ano com superávit. Isso não vinha acontecendo mês após mês. Até hoje foi divulgado um superávit do mês de setembro, do mês de agosto, de 4 milhões de reais. Claro que uma notícia boa em meio a tantas outras desagradáveis, ou pior do que desagradáveis, bem pior, tristes, foi até a palavra usada pelo Casares. Para o torcedor, acima de tudo, é triste você, primeiro, ser convencido a gostar de um jovem jogador, porque o São Paulo vende muito a coisa do Made in Cotia, esse é Made in Cotia, Made in Cotia. Aí o torcedor começa a gostar do cara, Zé, o cara 3 meses depois é vendido a preço de banana. A gente sabe que hoje em dia, 6 milhões e meio de dólares num jogador super promissor, toda vez que o Henrique entrou, é nada mesmo. Sério? Saiu de graça. É quase sair de graça. E vou trazer uma matéria aqui falando sobre essas contratações do São Paulo e o que o São Paulo espera desses jogadores, né? Abre aspas, liderança, bola parada e talento. O que o São Paulo espera do trio de reforços na Libertadores. Tolói, Mailton e Rigoni serão inscritos pelo São Paulo para os confrontos contra a LDU de Quito. O São Paulo efetuará nos próximos dias 3 trocas na lista de inscritos na Conmebol Libertadores para os confrontos de quartas de finais contra a LDU, Rafael Tolói, Mailton e o atacante Rigoni. Apesar da frustração pela não contratação de Marcos Leonardo, que resolveria a carência em um setor que tem 2 centroavantes afastados por lesão, a diretoria acredita que conseguiu um bom acréscimo de peças nesta janela, mantendo sua política de contratações a custo zero na aquisição de direitos econômicos. Em relação aos reforços, há animação sobre as impressões iniciais desses jogadores. Primeiro a chegar e já com 3 semanas de convívio com o grupo, Rafael Tolói é visto como um jogador que dará ao time um acréscimo importante de liderança, algo que fica carente com as ausências em campo de Caleri, Lucas Moura e até propriamente Luiz Gustavo. Já o caso de Mailton, em seus primeiros treinos, tem chamado a atenção. No último sábado, ele participou de parte de um jogo-treino contra o time sub-20 e teve um ótimo desempenho. O ala marcou um gol e mostrou força física nas transições. Já Rigoni, que retornou ao São Paulo após um pedido de Crespo, que trabalhou com o jogador na temporada de 2021 em sua primeira passagem pelo clube, Crespo acredita que o jogador que pode tirar do jogador argentino o que há de melhor em seu futebol. Há muita confiança em sua parte física. Antes apontado como um extremo, Rigoni hoje é visto como o segundo atacante, devendo ser escalado inicialmente numa dupla de ataque ao lado de Luciano. Ambidestro, o jogador dá ao time uma nova característica. O time volta a jogar no dia 14 contra o Botafogo pelo Brasileirão e depois faz o primeiro jogo das quartas da Libertadores no Equador no dia 18, onde enfrenta a equipe do LDU lá no estádio Casablanca. A volta será no dia 25 no Morumbi. Enfim, essa é uma matéria aí trazendo essas últimas informações desses reforços do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!